Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Adilson Moreira, sociólogo e educador, e hoje estou aqui para trabalhar com vocês o conteúdo de Max Weber sobre os tipos de dominação. Fique atento, aproveite bem a aula, tá bom? Curte, compartilha e aproveita para se inscrever no canal para nos ajudar nesse processo educacional. Gente, para falar dos tipos de dominação, segundo Weber, vamos começar trabalhando o conceito de poder para Weber, tá bom? Weber, sociólogo alemão, tá? Que ele vai trabalhar muito com essas ideias, relações de poder. Para Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social. Isso pode ser uma concepção, uma análise da questão do poder, tá bom? É importante considerar que, segundo esse pensador, todas as relações são relações de poder, seja elas explícitas ou não, tá bom? Nós temos a sociedade como um todo, relações diferenciadas. Você tem a relação família, a relação social, a relação de governo com seus governados, a relação trabalhista, né, que é a relação patrão-empregado. Todas as relações são relações de poder explícitas ou não. Por exemplo, na família, a gente há de considerar o poder que os pais exercem sobre os filhos, né? Poder de decisão, de mando e etc. Mas há de se considerar também que filhos exercem poder sobre os pais. Ainda mais nos dias de hoje, que as crianças estão cada vez mais aí geniosas, opinosas, né? E aí muitos pais cedem à vontade dos filhos. No meio social, naquele grupo de amigos, você acaba fazendo a vontade do outro, seja para agradá-lo ou não, tá bom? No governo é um grande exemplo. Olha aí, nós temos uma charge que representa isso, né? Diz: o povo tem razão, né? E nós temos o poder. É para descrever nesta charge aí, que é a maneira como o Estado acaba impondo sobre os governados o poder. Max Weber, que está em cima, diz que uma das características fundamentais do Estado é o uso exclusivo da força, o monopólio da força. Isso o Estado é que passa a ter essa questão. Então o poder é isso, refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, ok? E é importante considerar que todas as relações são relações de poder, tá? Bom, seguindo nesse aspecto, nós temos as formas de exercício do poder na visão de Max Weber, tá? Nós temos aí três concepções fundamentais. A primeira delas é o poder econômico, tá? É o poder mais visível no sistema capitalista, na sociedade atual. A gente observa o poder econômico é aquele que está embasado na posse de bens materiais, né? São os ricos, os burgueses, a elite econômica. Esse poder econômico aí, ele é intenso, né? Ele é grandioso, né? De uma certa forma, a gente pode observar que se dá em diversos lugares. Exemplo, capital financeiro, né? Que constrói, que tira, que impõe produção, investimento, etc. E geralmente o poder político se dobra ao capital, ao poder econômico, né? Então você tem capital financeiro, os banqueiros, né, representando isso aí, ó, dentro do sistema capitalista, as empreiteiras, etc. Eu queria citar um exemplo das empreiteiras, né? As empreiteiras, por exemplo, elas tinham e têm grande poder político sobre o Brasil. Representou muito bem aí, explicou muito bem a Operação Lava Jato, né? Como funcionava a questão da demanda que elas acabavam obtendo. Por exemplo, era comum chegar no segundo turno para governo, para presidente, etc. As empreiteiras investiam pesado nos dois candidatos, 100 milhões em cada um no segundo turno. E aí, por conta disso, quem ganhasse depois iria retribuir esse poder com contratos exclusivos, né, junto às empreiteiras, etc. Então elas demandam muito isso, elas têm essa autoridade, esse poder. Quero citar um outro exemplo que envolve a questão energética. Há um tempo atrás iniciou-se um projeto de construção de uma hidroelétrica chamada Elétrica de Belo Monte. E muitos setores que resistiam diziam que se o Brasil adotasse 3 medidas, seria fundamental para aumentar a capacidade energética. A primeira delas seria modernizar as usinas nucleares do Brasil. Existem 3 no Brasil, Angra 1, 2 e 3, né? Fosse modernizado, suas turbinas, etc. A segunda seria
modernizar também as usinas hidrelétricas já existentes, que elas não operam com sua capacidade máxima, então renovar as turbinas, já são de 30 anos as turbinas, etc, tá bom? E o terceiro seria o investimento em outras áreas, como a energia eólica, a energia solar e vários outros elementos que poderiam também resultar. Por exemplo, o estado do Ceará ele é quase autossuficiente nesse aspecto. Então seria uma saída. Bom, mas o que interessava ao conglomerado de empreiteiras no Brasil construir uma grande usina no meio da Amazônia que custou algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, um recurso imenso e etc, né? O Maracanã é outra prova disso, também custou mais de 1 bilhão. Então as empreiteiras elas exercem esse poder de forma grandiosa, é o poder econômico, né, nesses elementos. Então a gente pode considerar aí, ocorre a perda de soberania, né, e prevalece os interesses de conglomerados econômicos e etc. Daí a charge ao lado, dizendo, aberta a temporada de negociações, né? E a charge acima também fazendo referência a esse tipo de comércio, essas ideias que se desenvolvem. Então, primeiro poder, poder econômico. Segundo poder, meu caro aluno, internauta, você que me acompanha, é o poder ideológico. Aí eu chamo a atenção de você com muita calma. Considero que essa aqui é uma das formas de poder mais eficaz que existe, tá? Ela demanda uma análise bem apurada dos fatos. O poder ideológico é a manipulação das ideias ou informações para influenciar comportamentos. É importante considerar que geralmente quem tem o poder econômico detém poder ideológico, tá bom? A gente pode considerar, por exemplo, que é um domínio que vai sendo construído pouco a pouco, como demonstra aí este quadrinho, né? Diz assim, no Brasil existem 4 tipos de poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e a mídia, né? Daí a jovem pergunta, e o povo? Bom, o povo só assiste, tá bom? O domínio das ideias ele é fundamental. E aí o domínio das ideias vai se dar através dos meios de comunicação, tá bom? De massa, tá? E aí tem representação emissora de TV, né? Rádio, jornais, etc. A educação e o discurso científico e religioso. Me permita, meu caro aluno, um pouco da sua paciência, discorrer sobre cada um desses itens aqui, tá? Os meios de comunicação de massa são fundamentais para reproduzir ideias, massificar ideias, tá bom? Vamos relembrar do caso da Alemanha nazista. Quando o nazismo subiu ao poder na Alemanha em 1933, os nazistas tinham aproximadamente 30%, 32% de apoio na Alemanha. E eles iniciaram um processo de nazificação da Alemanha, de aparelhamento do Estado, tá bom? Os veículos de comunicação de massa na Alemanha foram utilizados para propagar as ideologias nazistas. E a educação também, tá bom? Então a ideia da raça ariana, né, do espaço vital e etc., da superioridade alemã, ela começou a ser propagada. Os opositores foram sendo eliminados e foi sendo trabalhada essa ideia com a massa como um todo. Então esse veículo de comunicação de massa é fundamental para esse processo. Por vezes, governos e estados incorporam desses meios de comunicação para difundir a sua ideologia. Getúlio Vargas fez isso também, né? Quando se utilizou da cultura como elemento para integrar, para disseminar suas ideias nacionalistas e assim sucessivamente, tá bom? Na educação isso também é forte. Eu estava falando do caso do Getúlio Vargas. Getúlio procurou exaltar as virtudes do seu governo através da educação, remodelando a educação, né? Tinha um livro naquela época chamado, inclusive, O Menino de São Borja, né? Que era justamente a ideia lá, né? Do crescimento, da infância de Getúlio, etc. Eu costumo brincar nas minhas aulas presenciais e dizer que, se fosse nos dias atuais, nós teríamos um DVD chamado Getúlio só para baixinhos, né? Onde iria ensinar as coisas. Então, isso ia sendo difundido. Na Alemanha nazista também, né, os jovens hitleristas, na Itália fascista também, havia todo um trabalho ideológico, educacional das escolas para propagar esse domínio sobre as massas
como um todo. E também o discurso científico-religioso, que é um discurso que vai sendo trabalhado de tempos em tempos. Por exemplo, no século XIX, a ciência era uma ciência que ela era utilizada pelos europeus para dominar a Ásia e a África. Então, muitas produções falavam da superioridade europeia, né, nesse sentido. Bom, esse grande emaranhado de meios de comunicação, eles acabam implantando, construindo a ideia, né, de dominação, o aparelho ideológico. Recomendo para você a aula sobre cultura e ideologia também do canal, viu? Você pode clicar e tirar mais suas dúvidas. Esse comportamento, esse domínio influenciam indivíduos e comportamentos no geral. Terceiro elemento é o poder político, tá? Então já foi o econômico, o ideológico e agora o poder político, que ele se utiliza de instrumentos e técnicas para influenciar, tá bom? É a questão dos partidos, do poder, do governo. Não se esqueçam, né, que o Estado é permanente, no entanto, o governo é transitório. E nós temos aí de 4 em 4 anos no nosso regime mudança ou renovação de governo. Isso é natural para a democracia e até salutar para a democracia. Então o poder político se exerce através dos partidos, dos votos e das eleições que o Brasil já conhece muito bem. Bom, nós temos uma charge aí para análise, para ilustrar nossa aula. Primeiro você coloca fanatismo religioso, depois o acrescente poder político, misture bem e pronto, né? É uma receita que não é muito recomendável, esses domínios que ocorrem na sociedade como um todo. Para Weber, um poder é considerado legítimo quando ele é aceito por aqueles que se submetem à vontade do outro. E aí é que entra o poder ideológico, que eu falei que para mim é muito importante, né? Poder ideológico é esse item que acaba fazendo com que o povo aceite, seja no sentido religioso, seja no discurso democrático e etc. Exemplo, moradores de uma cidade, eles reconhecem e aceitam a decisão da prefeitura, porque compreendem que a prefeitura é o órgão gestor. Então ocorreu uma aceitação desse poder. Quando é que um poder não é legítimo? Quando pressupõe apenas a utilização da força. Fique atento, você pode pausar o vídeo agora, anotar essa dica com calma, você vai pausando, né, o vídeo e pode anotar que ela não é legítima quando pressupõe apenas a utilização da força. Quer um exemplo, meu caro aluno? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, e os americanos, entre aspas, foram salvar os iraquianos do ditador Saddam Hussein, aquele processo todo da guerra do Iraque, os americanos tinham muito poder, muita força militar e ocuparam o Iraque. Mas eles não eram aceitos pela população do Iraque, eles eram hostilizados, atacados, não eram reconhecidos como salvadores, né? Então não basta ter apenas a força militar, a força física, né? É preciso a aceitação, tá bom? Formas de dominação, tá bom? Nós temos a dominação tradicional, tá? Consiste na crença em instituições e regras transmitidas, baseada nos costumes. Aí nós temos a Igreja Católica como exemplo, né? Cita aí uma aldeia indígena, uma tribo indígena em que o pajé, o cacique, ele é essa figura. Nós temos o patriarcalismo da nossa sociedade, a figura do pai que manda nas famílias, as relações feudais em que o senhor feudal, né, o dono de terras manda no servo. Então toda essa concepção demonstra essa dominação tradicional, tá bom? Que a gente pode observar. Outra forma, eu queria me ater mais especificamente nessa, é tema de prova. Cuidado para você que está estudando para o Enem, essa daqui despenca no Enem. Cuidado, que é a forma de dominação carismática. Essa dominação, ela é baseada nas qualidades excepcionais do líder. Você está vendo essa imagem aqui ao lado? Nós temos na mesma imagem Jesus Cristo e Adolf Hitler, né? Alguém poderia dizer assim, mas meu Deus, professor Adilson está comparando Hitler a Jesus Cristo. Não, não é isso. Eu lembro de uma reportagem, de um artigo de revista que dizia
citava as 10 maiores personalidades carismáticas da história, dos últimos tempos, né? E aí estava entre os 10 Jesus, né, com a sua amplitude, a sua influência, aquela coisa toda, e entre os 10 estava Hitler. E aí a equipe de reportagem, o autor do artigo, ele explicava que não levava em consideração elementos como bom ou mal, quem fez mais o bem ou quem fez mais o mal e etc. Não entrava em aspecto desse julgamento, mas sim a amplitude do carisma, que é aquela questão do dom pessoal, da atração, do poder que o indivíduo exerce sobre os demais. E aí nós temos que considerar, meu caro aluno, que Adolf Hitler, ele teve um grande carisma, atraiu muita gente e até hoje as ideias nazistas ainda estão presentes na sociedade, que é o famoso neonazismo. Então ele é um cara que exerceu um grande carisma também e atrai até hoje alguns indivíduos. Nós temos outros exemplos aí, né? Geralmente ligado à religião, né, ou ligado às questões políticas, né, como Nelson Mandela e assim sucessivamente, tá bom? Então a dominação carismática, ela deriva desses elementos. Na escola, né, na sociedade como um todo, você sempre vê alguém exercendo a liderança, né, que todo mundo gosta, que impõe sua vontade sobre o outro, etc. Isso é poder, isso é dominação carismática também. E existe a dominação tradicional racional legal, melhor dizendo, tá? Que é fundamentada em normas e regras, tá bom? Que é aquela que o indivíduo se baseia no estatuto, como líder de um sindicato, tem eleições, mas que se baseia, né, geralmente nessas questões mais legais, mais formais, e ele acaba chegando ao poder, o nomeado e assim sucessivamente. Então são 3 elementos da questão da dominação: a questão racional, a questão tradicional e a questão carismática, tá? São 3 elementos. Eu vou encerrando por aqui, pedindo mais uma vez o seu like. Você pode curtir, compartilhar o canal, indique para um amigo que também está estudando, se preparando para as provas de final de ano, para o Enem e etc, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até mais. Aproveita para maratonar no canal com outros temas também ligados à área de sociologia e história. Até mais, tchau!